E neste último bloco do Jornal do Meio-Dia, vamos dar continuidade aos assuntos discutidos durante toda essa edição com o governador de Mato Grosso, Pedro Taques. Me permita, Lúcio, só dizer que todos aqueles que desejarem ajudar, que nos ajudem. Nós estamos precisando de ajuda nesse momento de crise. Todos são bem-vindos a ajudar Mato Grosso, mas de uma forma séria, sem populismo, sem irresponsabilidade. De forma séria, nós queremos ajuda. No final do último bloco, eu deixei aqui o seguinte questionamento, né? Que diante desse cenário de crise, de dificuldade, de falta de dinheiro, o Estado, de outro lado, precisa de obras de infraestrutura. Precisa muito e urgente. Sim. Como resolver isso? Como resolver, Lúcio? Em 2015, de cada R$100, sobraram R$3 para investimentos. 3. Em 2016, de cada R$100, 0,48 centavos para investimento. Isso é muito pouco. Lúcio, nós temos 759 escolas. 759 escolas. 400 escolas precisam de reforma. Nós temos, Lúcio, que construir 8.000 quilômetros de estradas para igualarmos com o Maranhão. Nós temos 2.200 pontes de concreto. Isso já foi tudo levantado pela Sinfra. Precisamos construir pontes. Precisamos construir 3 hospitais regionais. Onde encontrar estes recursos diante da crise que nós vivemos? Economizamos em 2 anos 600 milhões de reais. Economizamos no custeio. Cortamos 300 milhões de reais de incentivos. Incentivos fiscais que são importantes, mas incentivos fiscais ofertados não à pessoa em razão da amizade, mas sim aos cadeia produtiva, à linha produtiva, ao setor. É isso que nós estamos fazendo. Nós teremos condições, sim, com o ajuste fiscal, de economizarmos mais para que a política pública seja concretizada. 3 hospitais regionais, a terminar o mandato com o número de escolas reformadas, mais servidores públicos trabalhando, mais servidores públicos contentes. Eu quero pedir ao servidor público que faça, junto conosco, uma reflexão sobre este momento que estamos vivendo. O servidor público é muito importante. A sua esmagadora maioria são pessoas decentes, pessoas sérias, que estão buscando seus direitos. Isso é legítimo no Estado democrático. É bom que assim seja, mas a realidade, ela não pode ser esquecida. A realidade é de crise. Nós superaremos este momento. Eu sou um otimista. Eu confio na fé, eu confio no trabalho, eu confio no pacto por um Mato Grosso melhor. Nós, juntos, vamos superar essa crise. Eu acredito nisso. Governador, a reforma tributária não foi votada na Assembleia. Qual que é o impacto da não aprovação da reforma neste ano para o Estado? O impacto nenhum. Por que o impacto nenhum? Porque nós já havíamos combinado que a reforma tributária, ela produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Né? Ela produziria efeitos, portanto, não em 2017. Nós entendemos por bem, ouvindo os deputados, e aí houve diálogo, ouvindo os setores, houve diálogo com os segmentos, de que esta reforma precisa ser votada junto com as leis setoriais, as leis de incentivos fiscais, para saber, nós precisamos de um determinado valor, é o chamado princípio da neutralidade. Precisamos de 10 bilhões de reais para fazer frente às despesas do Estado. Eu não posso ter menos de 10 bilhões de reais. A ideia é que nós possamos ficar nisso, mas fazer um maior debate com a sociedade. Nenhum prejuízo houve com a não aprovação da reforma este ano. Governador, falando aí em Assembleia Legislativa, por favor. Quando o senhor era candidato ao governo, o senhor dizia o seguinte, que o governo do Estado, a administração do senhor, se fosse eleito, não seria subserviente à Assembleia Legislativa, Sim. que era o que o senhor dizia que acontecia antes. Sim, senhor. E o que a sociedade também comprovava. Hoje, dias atrás, o líder do governo, o deputado Dilma Dal Bosco, puxou a orelha em público dos colegas deputados por conta das famosas emendas parlamentares. Essas emendas aí chegaram a ter assim, aquele tom de faca no pescoço do governo. É um toma lá da cá ou não? Em absoluto. Quero cumprimentar o deputado Dilmar, nosso líder na Assembleia Legislativa, os deputados que nos ajudaram a transformar Mato Grosso esse ano. Quero agradecer a todos os deputados, inclusive a oposição. Lúcio, a oposição é importante. Nós trabalhamos muito contra a ditadura para que tivéssemos oposição. Eu preciso de oposição. A oposição faz críticas, e críticas construtivas. Eu fico imaginando se nós tivéssemos esta oposição no governo passado, tenho certeza que o dinheiro roubado seria bem menor.
Portanto, a oposição é importante. O deputado Dilmar vem fazendo um trabalho excelente. E os deputados nunca foram ao Palácio ou fora do Palácio com atitudes não republicanas. A emenda é uma previsão constitucional e nós temos que pagar as emendas sim, porque a emenda é a concretização da política junto com o deputado, a sua indicação para determinada obra ou serviço, que é legal, constitucional e moral. Governador, vamos falar agora da reforma administrativa, que vem aí para enxugar os gastos do Estado. O senhor pretende cortar secretarias dentro dessa reforma? Nós, Nayara, já fizemos várias reformas administrativas. Diminuímos o número de secretarias e criamos os chamados gabinetes, que eles não são verticalizados. Eles são enxutos, um número pequeno de servidores para ações estratégicas. Menos braços e menos pernas. Um Estado mais cerebral, um Estado mais estratégico. Fizemos isso e faremos outras no decorrer do nosso mandato, diminuindo o número de cargos comissionados. Eu queria falar sobre isso, se você me permite. Mato Grosso tem 6 mil cargos comissionados, 6 mil. Desses 6 mil, 4.500 são cargos de comissão usados por servidores de carreira. 1.500 por servidores exclusivamente comissionados, que são trazidos de fora. Por exemplo, o caso do secretário de Comunicação, Kleber Lima, que eu quero cumprimentar. Ele é servidor de carreira? Não, ele é exclusivamente comissionado. 1.500 é o menor número da história de Mato Grosso, percentualmente falando. É o menor número. Isto mostra que nós estamos dando o servidor público. É uma parte da reforma tributária. Vou te dar um outro exemplo. A Metamate, ela gastou em 2015 13 milhões de reais com salário, com custeio. O que ela trouxe de benefício para o Estado de Mato Grosso? Esta pergunta eu, como cidadão, me faço para que nós possamos fazer a reforma. É interessante uma Secretaria de Assuntos Penitenciários, de Administração Penitenciária, isso tem que ser debatido e a Assembleia Legislativa é o local apropriado para isso. Governador, retomar um tema aí que o senhor já abordou. Por favor. A Operação Rêmora na Secretaria de Educação, para falar de um aspecto bem mais específico. Por favor. O empresário Alan Maluf, ao Ministério Público, deu declarações de que houve caixa 2 na campanha do governador Pedro Taques. Sim. Lúcio, dentre as várias coisas que eu acredito em duas: verdade e nas instituições. Isso não é fato. As minhas contas foram aprovadas, mas precisa ser investigado, sim. Ninguém está acima da lei. Agora, que relação que o empresário Alan Maluf teve na campanha do governador Pedro Taques? Ele foi um coordenador financeiro informal? Eu sou amigo de toda a família Maluf, os conheço a todos, não tenho absolutamente nada a dizer contrário à família Maluf. Quero dizer isso a você. Ele não foi coordenador financeiro da campanha, ele, como vários outros, ajudaram sim na campanha, mas não foi coordenador financeiro. Agora, essa denúncia aí surgiu em função de quê, então? Aí a investigação vai dizer isso, né? Eu não posso adivinhar o que passa no coração de uma pessoa que está presa. Governador, e com a crise, denúncias como essa, sua popularidade foi afetada. Falam até em impeachment. Como o senhor recebe? Quem fala é a deputada Janaína Riva, né? Muito bem, é um direito dela falar o que desejar. Aliás, a oposição serve para falar, inclusive para falar bobagem, né? Falando em oposição, e só para retomar um tema que o senhor já falou também, naquela questão de falar pouco, de ouvir pouco. A própria oposição fala assim que o governador Pedro Taques, pelo perfil dele, acaba passando uma imagem de arrogância. Tem isso, governador? Bom, olha, Lúcio, quem teve 833.788 votos do cidadão mato-grossense, e eu também não conheço essa pesquisa de popularidade, com todo respeito. Nós temos pesquisas que revelam o contrário disso. Mas é do jogo democrático e eu, como sou alguém que respeita a opinião dos outros, posso até não concordar, que é um direito meu. Eu tenho que entender isso, faz parte do movimento político. E pensando em 2018, dentro do seu grupo político, pode sair o seu maior adversário? A senhora está falando do Mauro Mendes? O Mauro Mendes é meu companheiro, estivemos juntos em 2010, estivemos juntos em 2012, em 2014, em 2016. Né? O futuro, como dizem os políticos, a Deus pertence. O Mauro é meu amigo, meu companheiro. Aliás, eu quero parabenizar o Mauro pela administração. O que eu não posso cair é em fuxico, mexerico e conversa de opositores. Né? Eu não estou pensando nas próximas eleições, eu estou pensando nas próximas gerações de mato-grossenses.